Olá, boa noite. Hoje vou fazer um passo a passo, um desenho a partir de uma escultura de Aleijadinho, uma escultura em madeira do grande mestre brasileiro Aleijadinho, esse grande artista do barroco mineiro. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho do Aleijadinho. Então vou pegar um detalhe, na verdade nós vamos focar aqui na cabeça desse Cristo, né? Uma crucificação. Enfim, aqui tem algumas características do Aleijadinho, que eu já vou mostrar alguma coisa aqui, né, que são características do trabalho dele. E é sempre bom a gente desenhar, a gente fazer os nossos estudos a partir de um grande artista, né? E a escultura também é muito bacana, porque ela tem os volumes muito bem definidos, né? Então é muito legal não só olhar desenhos, pinturas, como também esculturas. Deixa eu ver aqui, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer comentário podem deixar aqui, qualquer dúvida, ok? Pessoal entrando, vamos lá. Podemos observar, né, ele está inclinado levemente para frente. Nossa visão é um pouco de baixo para cima, né, nosso ponto de vista, tanto é que dá para ver as narinas. Logicamente que tem uma sombra forte, a luz está vindo de cima, então cria uma sombra forte por baixo do nariz, na base, mas a gente vê as narinas. Isso é sinal que a gente está olhando, né, meio de baixo para cima, levemente. Enfim. E vamos fazer, a primeira coisa é colocar a inclinação do rosto. Antes de distribuir os elementos no rosto, é colocar a inclinação, fazer essa inclinação no rosto. Ok? Vamos olhar essa linha, imaginar uma linha aqui no centro da cabeça, entre os dois olhos, né, no centro do nariz aqui, né, passando aqui da onde saem aqui os pelos, né, do bigode, e que é uma característica do Aleijadinho. Já posso falar nessa característica, que os bigodes que saem das narinas, né, olha que interessante, isso é uma característica dele, saem de dentro das narinas, tá? E uma e duas. Outra característica também é a barba, que termina aqui embaixo em rococó, né? Ela faz esse movimento. Isso é uma característica também forte, marcante do Aleijadinho. Uma outra é uns olhos bem amendoados e puxados, né? Bem puxadinhos aqui para cima, né? Então é uma característica também desse grande mestre brasileiro, né? O Aleijadinho nasceu em 1700, aí não é certa essa data de nascimento, de morte sim, mas de nascimento ele nasceu entre 1730 e 1738 e morreu em 1814. Ele nasceu e morreu em Ouro Preto, cidade fantástica, Ouro Preto. Eu adoro aquela cidade, já fui algumas vezes lá e realmente é uma cidade incrível. Então vamos lá, vamos marcar essa linha. O primeiro passo, já levando em conta a inclinação, essa linha, que seria aqui no meio, aí a lateral aqui, imaginando uma oval, uma oval, ó. O olho, a linha do olho, isso é o primeiro passo, né? Imaginar uma oval, partida. Eu comecei com essa linha aqui, nesse eixo central que está deslocado, né? Esse eixo aqui. Agora eu estou dividindo essa lateral, esse lado aqui bem menor do que esse, logicamente. Ele está quase num perfil completo, né? Agora os olhos. Nota que os olhos estão muito mais próximos do topo da cabeça do que do queixo. Aqui eu ainda não estou levando em conta a barba, tá? O queixo aqui, então mais ou menos aqui, ó,
E como ele está levemente, nós estamos olhando um pouco de baixo para cima, vai ter esse movimento, os olhos, a linha dos olhos. Olha só, olha o arco que cria aqui, ó. Então, esse arco que nós vamos fazer. Agora, a sobrancelha. Eu vou até, na verdade, eu vou marcar, vou deixar essa linha aqui, como se fosse a sobrancelha, e os olhos um pouquinho mais para baixo. Linha dos olhos e linha da sobrancelha. Aqui é linha dos olhos. Aí vem o nariz, que está bem próximo. Olha a proximidade aqui do nariz para os olhos. Então, a linha dos olhos, do nariz, que a gente cria essa pirâmide aqui, essa base do nariz, ó, levando em conta que isso aqui é o centro, sai daqui e faz isso, ó. Então, criar essa forma piramidal aqui, ó, que está bem escura. Então, a primeira coisa é observar essa simplicidade, né? Simplificar a nossa visão aqui. A linha da boca. Né? Agora, notem a linha da sobrancelha, né? Ela está alinhada com a orelha, só que a orelha aqui, a parte de cima, está tapada pelo cabelo, mas elas são alinhadas aqui. Orelha com sobrancelha. Né? E o lóbulo da orelha alinhada pela linha alinhado pelo nariz aqui, ó. Faz isso. E aí vamos imaginar a linha na lateral, que ela faz isso. Ó. E aqui a orelha pega exatamente daqui a aqui. Claro que o cabelo depois vai tapar, mas o lóbulo vai aparecer aqui e a parte de trás da cabeça faz isso. Depois a gente vai fazer o cabelo. Então aqui é como se dividisse, né, a lateral. Claro que ele não está num perfil completo, mas é como se fosse isso aqui, ó. Se a gente olhar totalmente de perfil, isso aqui, ó, essa linha, ó, aqui, e a orelha estaria daqui para trás. Vem nariz, boca, enfim. Sobrancelha alinhada pela orelha, nariz alinhado pelo lóbulo. Vamos lá, vamos continuar aqui, depois a gente apaga isso. Vamos já definir aqui os olhos. A glândula lacrimal, pegando pouco abaixo dessa linha, tá? Glândula lacrimal pegando pouco abaixo. Vamos observar essa distância aqui. Ó. Eu estou ampliando um pouco, né? O desenho está um pouco maior do que a escultura do Aleijadinho. E aí, ó, praticamente sobe aqui. Não deixe que a interpretação atrapalhe o seu olhar para a realidade, né? Porque a gente imagina que o olho né, ele tem essa forma, né? Só que como ele está virado aqui, isso aqui vai ficar. Olha só, olha o alinhamento aqui, ó. Alinhamento não, a posição dessa linha. E aí a característica do Aleijadinho, bem puxado e puxa para cima. Então, a glândula lacrimal começou abaixo da linha do olho, dessa linha, e terminou aqui por cima da linha. Então, o olho puxado
para cima. Olha só, isso é uma característica dele. Bem puxadinho aqui, parece oriental. Aleijadinho é um artista incrível mesmo, sabe? Ele tem essas características do barroco, é um artista barroco, mas também pega um pouco aí do rococó já. Mas essencialmente não como movimento, né? Não fez parte de nenhum movimento, mas ele essencialmente é um expressionista. Ele tem uma carga, né, expressiva muito grande, uma carga expressionista mesmo, muito grande. Embora esse artista seja aí do século XVIII, né? Mas é de uma força, de um impacto visual impressionante. Agora o olho de cá. O Aleijadinho, gente, é tido por muitos estudiosos, muitos entendidos de arte, assim como não só como o maior artista do barroco no Brasil, como também talvez o maior artista desse período em todas as Américas, tá? América do Sul, pega aí a América do Sul Central e América do Norte. O Aleijadinho é o principal artista desse período, para muitos estudiosos. Vamos já marcar aqui a sobrancelha. Essa sombra, na verdade, né? Ó, e aí ela desce aqui. Estou trabalhando com 2B, tá? No papel canson. Agora essa sombra forte aqui. Ó, notem a distância pequena que o nariz ele vem aqui, ó. Vou definir melhor de uma vez. Bem pontiagudo. Isso também é uma característica do Aleijadinho. Nariz bem pontiagudo. E aí essa parte escura, né? Claro, aqui a pálpebra superior a gente deixa. O que vai definindo os volumes é a colocação, na verdade, da luz e sombra, né? Colocação das sombras e nós vamos deixando a luz no próprio branco do papel. Claro que depois tem umas sutilezas, umas tonalidades, a gente vai fazendo aí a graduação de cinza. Aí que a gente já define a espessura aqui do nariz com sombra. Aí a sobrancelha começa aqui, uma expressão sofrida, esse Cristo fabuloso de Aleijadinho. Uma observação interessante aqui nessa pintura, essa escultura, uma escultura em policromia, né? Ela é pintada, escultura em madeira, pintada. Mas era muito comum que os artistas que faziam, aqui no caso uma escultura em madeira, né, de Aleijadinho, mas geralmente não eram os escultores que pintavam as imagens. Existiam os profissionais da pintura. Então muitas esculturas de Aleijadinho, por exemplo, foram pintadas por Mestre Ataíde. Essa aqui eu não sei se foi o Mestre Ataíde que pintou. Mestre Ataíde é um outro grande artista brasileiro desse período, grande artista, de Mariana, ali ao lado de Ouro Preto. Nós vamos criando os volumes. Vou forçar um pouco mais aqui de uma vez. Já eu vou olhar os comentários se tiverem alguma dúvida. Agora, olha só, essa parte aqui, esse arredondado, ó, vamos subir aqui, volta. E sempre observando as distâncias. Olha só, a distância da glândula lacrimal para o nariz, né, para essa voltinha aqui, olha só. A distância é pouca. Pela posição dele. Aqui uma sombra por baixo da pálpebra inferior. Como vai ganhando volume.
Tem uma sombra aqui. Uma dica que eu dou também é que quando você for fazer uma parte aqui, você vai lá e indica na imagem, na referência, no caso aqui, estamos trabalhando com essa referência do Aleijadinho, uma escultura de Aleijadinho. Coloca a mão onde você vai fazer, né? Como se você estivesse riscando aqui, e aí vem e faz aqui. Então você vem meio que mapeando as áreas. Ó, tem essa sombra aqui. Eu vou tirar essas marcações aqui para não atrapalhar. Aqui eu não vou tapar totalmente, tirar totalmente, porque essas linhas são importantes para a gente fazer colocar no alinhamento certinho. Sempre usar um pincelzinho para tirar a rebarba de borracha. Vamos lá. Vou colocar já a boca. Olha só, a boca está levemente aberta, lábio superior. Parece um pouco dente aqui, a boca aberta. Então vamos lá. A gente abre ela aqui, vai subindo. Sempre levando em conta esse alinhamento. Para colocar o lábio superior, por exemplo. Nós vamos dividir ele aqui, ó. Nessa linha, nesse eixo. E olhem como a boca faz esse movimento para baixo aqui, ó, desse lado. Faz um Vzinho aqui, volta ela aqui, e aqui ela cresce mais para cá. O lábio superior bem escuro, o lábio inferior com uma iluminação. Claro que a gente pode fazer alguns ajustes. Isso aqui ainda é um mapeamento. Abrir um pouco mais a boca. Lábio inferior. E a gente deixa ele iluminado por cima. E aí levando em conta também essa linha, para fazer essa divisão aqui na boca, no lábio. A narina, ó, vou levantar ela um pouquinho aqui. Arredondar aqui por baixo. A outra narina. Agora aqui, ó, praticamente o olho, nós vamos encostar ele aqui no nariz. Olha só. Tirar um pouquinho aqui. Caneta mono zero, caneta borracha. Dá mais precisão para acertar aqui. Caneta borracha. Agora aqui, ó, não só aparece um pedacinho aqui logo abaixo do nariz, da ponta do nariz. Pega um pouquinho do rosto aqui, ó. Ponta do nariz. Então agora nós já vamos fazer um ajuste naquela linha inicial da oval. Então vai pegar aqui, ó. Vem quase que rente a boca. Praticamente encosta aqui mesmo, ó. E aí, logo abaixo o queixo. Ainda não estou colocando a barba. Uma sombra por baixo do queixo aqui. Uma sombra por baixo do lábio inferior. Olha como a coisa vai ganhando volume. Vou apagar essa linha de fora.
Agora tem uma sombra aqui também, ó, unindo uma sobrancelha a outra. Definir um pouco mais o nariz, deixando essa luz próxima à glândula lacrimal. Os principais trabalhos do Aleijadinho. Praticamente toda a obra do Aleijadinho foram feitas ali na cidade de Ouro Preto, Mariana, Sabará, principalmente Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Congonhas, né? Um trabalho importantíssimo lá no santuário, né? Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Quem não conhece ainda, vale a pena. Um dos principais trabalhos dele é aqueles profetas, né? Os profetas de Aleijadinho em Pedra Sabão. E também um trabalho importantíssimo dele é a igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Ele fez o projeto, ele está enterrado lá, e onde tem o teto mais bonito, a meu ver, né, na minha opinião, do barroco mineiro, teto pintado pelo mestre Ataíde, está nessa igreja, São Francisco de Assis, em Ouro Preto. E lá fora tem aquela fachada, né, da igreja, uma escultura de Aleijadinho em pedra sabão. Enfim, tem vários trabalhos de Aleijadinho. E a arquitetura da igreja, o projeto é do Aleijadinho. Ele era arquiteto também, né? Escultor e arquiteto, né, do Brasil colonial. E uma coisa interessante também é a doença dele, né, conhecido como... Na verdade, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, né? Mas ele ficou muito... foi apelidado de Aleijadinho. Aleijadinho na verdade, as pessoas falam que ele tinha lepra, né? Ficou muito conhecido assim, leproso, tal, mas é muito difícil que tenha sido lepra. E a grande maioria aí dos historiadores, dos estudiosos, quer dizer, existem várias possibilidades aí de doença, mas é quase certo que tenha sido porfiria e não lepra. Vou tirar um pouco aqui. Vamos agora, agora eu vou ajustando aqui, vou diminuir um pouco o olho. Eu vou fazer esse brilho aqui, ó. Uma sombra mais forte aqui por baixo da pálpebra superior, uma sombra projetada no olho. Que eu estou olhando, usando 2B e já eu passo para um 6B. Vou fazer uns arremates com 6B. Acho muito importante estudar desenhar, né, através de referência dos grandes mestres, algum trabalho, algum detalhe que seja, né, de um trabalho de um grande mestre. Isso nos ajuda muito. Primeiro você estuda esses trabalhos de qualidade inquestionável, nossa, de qualidade realmente de grande qualidade, para depois sim criar seus trabalhos, ou vai fazendo concomitantemente, né? Mas é muito importante estudar os clássicos, estudar os grandes mestres, é fundamental, na verdade. Bom, eu vou já vou começar a marcar cabelo, barba, né, o bigode. Vamos começar aqui pelo bigode. Olha só, de dentro de uma narina, do lado de cá, saem os pelos aqui, ó.
bem tudo muito juntinho, nesse lado aqui bem fininho. Na verdade aqui a gente pode abrir um pouco mais, eu fechei muito. Agora, notem que tem aqui por cima do lábio superior, tem uma luz aqui, ó, um filete de luz. Então vamos colocar, já vamos deixá-la aqui, ó, um filetezinho de luz aqui, para dar esse volume do lábio. E aí sim, aqui a gente escurece, no meio, e aí sai da outra narina a outra parte do bigode. E aí ele vem fazendo esse movimento. Ele encosta aqui na boca. Isso é uma característica do trabalho de Aleijadinho. Esse bigode que sai de dentro da narina. Não são todos os trabalhos dele que são assim, tá? Todos os trabalhos que tem, esculturas que tem bigode, né? Mas os trabalhos mais importantes, da maturidade, os trabalhos da maturidade artística de Aleijadinho, os pelos saem de dentro da narina, o bigode começa no nariz. Ó, vem aqui, mantém essa diagonal, mas aí logo abaixo aqui, já começa, volta para cá, levando em conta o centro aqui, ó, que a gente tinha feito, né? Isso aqui vem aqui, quase que encosta nesse centro, ó, passa aqui, e aí termina em rococó. Vem até o lóbulo da orelha. E aí vai fazer esse movimento para dentro, né? Aí a gente vê aqui mais ou menos a largura da barba. Ó, vou marcar aqui. Vai lá na costeleta, emenda lá. E aqui a gente vai fazer esse movimento. Bem definido. Já começa a descer. Agora vamos fazer o outro lado, depois a gente continua. Fazer esse lado aqui. Ó, vem aqui. Volta aqui. E aí o rococó em diagonal. Essa em relação, né? Essa terminação aqui em relação a essa, ó, em diagonal. Como o olho. Ó, o olho está em diagonal. O alinhamento de um olho para o outro. Essa mesma diagonal nós vamos encontrar aqui, ó, na barba. Quase encosta aqui. Faz o rococó. Característica marcante do trabalho desse grande mestre da arte brasileira, Antônio Francisco Lisboa, nosso Aleijadinho. Os traços são muito marcantes, né, do Aleijadinho, são muito característicos mesmo. Agora o cabelo vai pegar aqui por cima da orelha. Ah, vamos marcar primeiro o pescoço.
né? E tá com a cabeça para frente, o Cristo crucificado, pescoço, olha só, sai aqui, logo acima do lóbulo da orelha, pescoço. Essa parte aqui, desce essa diagonal por trás do lóbulo, né, da orelha aqui, ó, esse músculo desce aqui em diagonal, que é o esternocleidomastoide, um músculo importante para a gente observar nos nossos desenhos da figura humana. E lembrando, gente, figura humana, quem está realmente com vontade, quer seguir aí um desenvolvimento no desenho da figura humana, como eu falei na live passada, de quinta, né, no YouTube, que toda quinta eu faço live no YouTube, às 20 horas, que muita gente perguntando sobre o curso, né, da oficina do desenho. No dia 17, durante a live de quinta, eu vou abrir mais uma turma do curso Oficina do Desenho, Anatomia Artística. Então, quem quiser se aprofundar, vem comigo, porque estou tendo um resultado maravilhoso nos alunos. Os alunos estão tendo realmente uma evolução muito grande, eu estou muito feliz com isso. Onde a gente destrincha realmente a figura humana. E aí eu vou abrir mais uma turma. Não, as vagas são limitadas, então fiquem atentos, porque eu vou abrir e não vai ficar aberto por muito tempo, tá? Porque as vagas são limitadas. Olha só, o pescoço aqui, logo acima aqui do final da barba. A gente faz isso. Uma sombra aqui. E o curso, estou muito feliz que eu estou preparando também um outro módulo que é sobre animais, desenho, passo a passo, desenho de animais. Então, onde a gente vai destrinchar mais vários animais ali num módulo só sobre animais também. Então, é mais um acréscimo aí realmente no curso, uma melhoria, quer dizer, colocando o curso realmente muito mais completo agora. Mas esse módulo também vai estar disponível para os alunos atuais do curso, ok? Não só para quem entrar. Quer dizer, além de todos os bônus, né, que existem também, além da figura humana, os bônus que existem no curso, uma aula também que é muito bacana, que é a metodologia de Andrew Loomis, que é para desenhar rosto, né? O retratar uma pessoa querida, enfim, uma pessoa conhecida. Então, uma técnica para realmente facilitar muito no retrato de uma figura conhecida, de uma pessoa. Então, aí, com esse curso, com essa aula, né, uma aula toda voltada a isso, só não vai desenhar quem não quiser, quem realmente não se dedicar. Porque está tudo ali mastigadinho e realmente uma técnica muito poderosa para você observar, para você perceber e conseguir desenhar uma pessoa conhecida sem tirar risco, né? Sem usar mesa de luz, enfim, sem quadricular. Então é uma aula também que eu tenho muito orgulho de ter preparado, de estar, né, de ter disponibilizado lá na plataforma do curso. Quer dizer, e agora ainda esse módulo dos animais. Isso é muito bacana. Ó, essa mancha aqui parece um triângulo. Aqui levemente sugerido aqui a clavícula, o braço está levantado. E aqui a gente pega uma parte do ombro, só que o cabelo, vem o cabelo, ó. O cabelo vai pegar por cima aqui da orelha, só vai deixar
essa parte aqui aparente. E aí vem, só que ela vem mais abaixo, ó, ela vem apontando aqui para os olhos. Então, ó, para o olho. Vem aqui e aqui ela sobe. O cabelo sobe. Aqui, depois volta para lá. Vou jogar essa sombra aqui para facilitar. A gente vai mapeando as massas escuras, que isso facilita também na observação aqui das linhas, né? Do todo. Logicamente, gente, que eu estou falando do curso aqui, lá a gente destrincha cada elemento separadamente, tem uma ordem, uma sequência de aprendizado até você montar a cabeça, né? É um módulo todo dedicado à cabeça humana, depois um módulo todo dedicado ao corpo humano. Então é realmente é muito completo, né? Sobre a figura humana, é onde você vai realmente entender as principais linhas, as proporções, anatomia artística, né? Aquilo que realmente interessa para o artista. Bom, vou jogar essa sombra aqui, ó. Ela vem, faz um movimento aqui, ó, e aí desce. Isso aqui, ó. Olha a separação. Uma certa luz aqui e aqui uma sombra no meio. Faz isso. Aqui entra mais luz. Uma luz um pouco mais forte aqui. Eu não vou trabalhar não vou esfumar o desenho, não. Vou trabalhar só com linhas, com riscos, né, achuras. Intensificar mais aqui a sobrancelha. Agora notem que esse branco aqui é mais potente do que esse, mais forte do que esse. Então aqui nós podemos botar um acinzentado, não tão forte quanto essa sombra. Aí nós vamos criando uma escala de cinza. Essa sombra. Vou jogar já uma sombra aqui no olho. Uma luzinha aqui, um filete de luz. Essa sombra aqui, ó, ela vem aqui. Tem uma sombra por baixo do nariz. Ó. Sombra mais forte aqui. Continua aqui por trás. Ó.
A gente já pode escurecer mais a boca. Aqui uma sombra no lábio inferior. Quem chegou depois não viu isso aqui, eu estou fazendo um desenho a partir desse Cristo de Aleijadinho, uma escultura em madeira, uma escultura policromada, né? Pintada na madeira, esculpida por Aleijadinho, e não sei quem que fez a chamada encarnação, ou carnação, chamada carnação, a pintura, né, imitando aí a pele humana. Não era comum que o próprio escultor fizesse a pintura. Ou seja, a gente está falando de século XVIII. Quem ainda não foi, tiver um dia a oportunidade de ir a Ouro Preto, principalmente, e também Congonhas, se tiver a oportunidade, não perca a oportunidade de conhecer lá os trabalhos de perto, de Aleijadinho, trabalhos realmente emocionantes, assim. Além dele, outros, né? Outros artistas do período colonial, principalmente Mestre Ataíde, um grande pintor, Mestre Ataíde. Lá eu falei isso mais no início, um teto da igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, né? Era arquiteto também. O teto foi pintado pelo Mestre Ataíde. Na minha opinião, é a pintura do período colonial aqui no Brasil mais bonita, mais impactante. Está lá em Ouro Preto, a igreja de São Francisco de Assis. Então notem a diferença, né? Aqui mais branco. Podemos tirar essa linha, está dividindo muito. Aqui por baixo da pálpebra, mais escuro, deixando um filete de luz. Eu já fiz alguns desenhos olhando diretamente para os trabalhos do Aleijadinho. Eu levava, né, sempre caderno, andando lá em Ouro Preto com caderno, em Congonhas também, caderno, lápis, e fazia
rápido, né? Esboçava rapidamente a partir dos trabalhos, assim. É muito bom fazer isso. Então, quem quer evoluir no desenho, procurar fazer isso. Vai viajar ou vai passear, onde você estiver, tenha um caderninho de desenho, um lápis, para fazer pequenos estudos do natural. É uma dica importante para ajudar, né, nessa evolução, nessa caminhada. Bom, vou marcar aqui a coroa de espinhos. Notem que não é distante aqui da sobrancelha. Vou fazer essa aqui primeiro. Sobe aqui. Aí aqui tem a outra, ó, sai aqui. Aí pega aqui por baixo. Mais até. Sai aqui de novo. Volta. E aqui o cabelo tapa. A coisa vai se formando gradativamente, com técnica, uma metodologia, um passo a passo, a gente vai conseguindo definir, achar, encontrar a forma correta, né, as proporções, sempre comparando, né, as distâncias. Desenho eu costumo dizer que é o que você tem, né, as primeiras linhas com o que você vai fazer. Então você vai comparando as primeiras linhas, as medidas, né, para você chegar na proporção. E não precisar ficar medindo, quadriculando o desenho. Você vai fazendo no olho, vai desenvolvendo essa capacidade de observar primeiro as linhas mais essenciais, mais simples possíveis, para depois ir acrescentando e ajustando. Deixa eu ver aqui. Hélio Alisson, lápis baratinho, que legal. Exatamente, exatamente. Faber-Castell é 2B, tá? Esse é o 2B. O importante é sempre olhar a gradação do lápis. A graduação é super, né? A maciez do lápis. Esse aqui, no caso, é uma outra marca, mas esse aqui é um 6B. Não, na verdade, esse aqui é um 8B, tá? 8B. Esse é um extensor. Enfim.
sempre trabalhar primeiro com um lápis menos macio, né? Aqui já o 2B já tem uma maciez, já é, mas não é tão macio quanto o 8B. Depois eu vou fazer dar uns toques ou com 6B ou 8B para finalizar. Geina, maravilha. Obrigado, Geina. Deixa eu ver. Cena Cultural. Valeu, obrigado. Henrique Cavalcante, Tatu, boa noite. Biel, fala Biel, boa noite, grande professor, obrigado. Valeu. Josias, boa noite, bela imagem, vai ficar muito bom. Obrigado, valeu, Josias. Duarte, Miguel Sérgio Duarte, fala, Miguel. Maria Defantin, tudo bem? Derli, Alice, Bebel, olá, Bebel. Tudo bom, Bebel? Gabriela Menezes. Bom, ver se tem alguma dúvida. John, fala, John. Vou tentar fazer esse desenho, se Deus quiser, vou conseguir. Com certeza, John. Valeu, Maria Defante, lindíssima perfeição. Obrigado, João Leitão, direto de Portugal, que bacana. Márcio Linhares, São Francisco do Sul, que legal. Tiago Campos, fala, Tiago. Lindo desenho, mestre, Aleijadinho, é uma grande referência, com certeza, Thiago. Um artista realmente incrível. Bom, deixa eu continuar aqui um desenho. Quiserem sugerir, porque aqui toda terça eu faço uma live, né, um passo a passo a partir de um grande artista, né, de um trabalho. É uma referência a partir de um grande artista. No YouTube não. Mas vocês querendo sugerir aqui uma próxima live no Instagram, algum artista, a preferência de vocês, que vocês queiram que eu faça um estudo, deixa aí a sugestão. Que esse tipo de passo a passo eu faço aqui todas as terças. E aproveitando para convidá-los para quinta-feira no meu canal do YouTube, uma live também de passo a passo. Às 20 horas. Aí, ó, o peito, né? Com parte aqui, ó, desse rococó. E aí o braço vai sair aqui em cima, né? A mão dele, ó. Mas nós não vamos nos prender a esse detalhe, não. Mas só para ilustrar. Vou passar para o 8B para dar mais potência aqui
e uns traços mais soltos para a gente finalizar. E se eu trabalho com lápis mais na vertical, quanto mais em pé, mais escuro a gente consegue o resultado, mais escuro fica o resultado. Ele tapa bem, ele tira aquela granulação do papel, ele tapa, o grafite penetra bem no papel, tapando, tirando aqueles branquinhos. Quanto mais na horizontal, mais poroso fica, mais granulado fica o desenho. Então, depende do momento, você vai inclinando o lápis de acordo com o resultado que você pretende, né? Isso aí vai muito da intimidade realmente com o material, da intimidade com... É o fazer mesmo que vai te dando essa naturalidade para desenhar. Fazer aqui como se fosse espinho. Bom, eu quebrei a ponta do lápis. Deixa eu pegar o outro aqui. Tá aqui. Vou intensificar agora algumas sombras realmente com alguns rabiscos. Explorar um pouco mais o gestual.
E aí a gente inverte em alguns momentos para modelar a figura e a gente cria realmente essa trama de linhas, né, linhas cruzadas, que é a técnica da Shura. Aqui o olho é chamado olho cego, né? Porque é uma pintura, né? É uma escultura, né? A gente está usando a referência da escultura. Se a gente quiser fazer o olho aqui, mas eu vou deixar realmente como se fosse o desenho de uma escultura, né? E o olho não está, né? A pintura se perdeu aqui um pouco, ela está levemente sugerida aqui em cima, a pintura, mas nota que perdeu um pouco. Só sugerido aqui. E aí tem o sangue. Bom, é um estudo, né? Eu não vou me prender tanto ao acabamento, a detalhes. Deixa eu ver aqui. Josias Cedrais, muito show. Obrigado, Josias. Bom, João Leitão chegou tarde, que pena. Assiste depois, João. Vai ficar disponível aqui, tá? As lives do YouTube é que saem, tá? Elas só ficam por uma semana. Depois elas vão para a plataforma do curso para enriquecer, enfim. Mas elas ficam disponíveis por uma semana. É isso. Gente, até quinta-feira no YouTube. Ok? Forte abraço. Tchau, tchau.